Olá e sejam bem-vindos. Em vídeos anteriores, entre outros tópicos, falámos de como adquirir e enriquecer dados a partir de um arquivo de origem. No entanto, antes de criar uma visualização, iremos analisar os diferentes tipos de gráficos disponíveis no SAP Lumira, bem como fornecer algumas dicas sobre como escolher o gráfico mais correto, de modo a transmitir a mensagem de forma mais eficaz à sua audiência. Uma vez iniciado o processo de planeamento, devemos pensar nas informações que desejamos passar ao nosso público-alvo, de forma a que este retire o máximo da nossa apresentação. Nesse sentido, iremos fornecer alguns exemplos e algumas dicas que o irão ajudar neste processo. Primeiro, devemos conhecer a nossa audiência e ter uma ideia clara do que desejamos apresentar. Só assim, poderemos ajustar determinada apresentação de modo a adaptar os nossos conhecimentos ao nosso público. De facto, a comunicação terá de ser diferente se estivermos a transmitir uma mensagem a diretores da nossa empresa ou a clientes. Ou seja, teremos de criar uma visualização apropriada ao nosso público-alvo. Em segundo lugar, deveremos utilizar os dados mais recentes, a partir de uma base de dados confiável, utilizando assim os seus dados mais relevantes. Será de facto importante estruturar e compreender os seus dados e certificar-se de que estes o podem ajudar a responder às necessidades do negócio ou a perguntas que ainda não têm a resposta. Em terceiro lugar, deverá comunicar os seus dados de forma simples e organizada. Use uma visualização fácil de entender e que não exija à sua audiência uma grande quantidade de energia para a decifrar. De facto, tudo o que deseja colocar no seu relatório ou apresentação deverá ser relevante para a sua mensagem. O Lumira oferece ainda uma grande variedade de elementos visuais que facilitam a comunicação das suas descobertas. Por isso, não tenha medo em explorar todas estas possibilidades. Vamos então começar. No topo da página, poderemos verificar uma barra de menus, onde encontrará o botão Inserir gráfico. De seguida, clicaremos neste botão. Uma vez aberto o menu, na coluna da esquerda, poderemos observar vários tipos de visualização contendo vários grupos. Na coluna da direita estarão representados os diferentes tipos de gráficos disponíveis nesse grupo. Existem 27 tipos de visualizações, algumas com diferentes variações disponíveis. Iremos verificar de seguida alguns desses gráficos, de modo a destacar algumas tendências temporárias, bem como para demonstrar como avaliar determinadas mudanças ao longo do tempo. As melhores visualizações para exibir os seus dados serão os gráficos de linhas e gráficos de colunas. De facto, os gráficos de linhas são geralmente usados para mostrar tendências e os gráficos de colunas usados para destacar comparações entre valores individuais. Para classificar e fazer comparações de gráficos categóricos, as melhores visualizações a serem usadas são gráficos de colunas e de barras. De facto, estes gráficos são muito populares, pois são simples e fáceis de categorizar. Se desejar, poderá do mesmo modo demonstrar uma visão geral a partir de valores exatos. Para isso, o gráfico que melhor se adequa será o gráfico de tabela. Os gráficos de tabela são usados do mesmo modo para comunicar várias unidades de medida diferentes. Se desejar medir ou distribuir a sua informação, deverá utilizar mapas de calor e mapas de árvore. Se pretender mostrar a relação entre duas variáveis, deverá utilizar um gráfico de bolhas ou um gráfico de dispersão. Este tipo de gráficos é de facto mais utilizado em campos científicos. Porém, poderá do mesmo modo ser usado no universo empresarial. Será ainda importante informar que mapas ou gráficos geográficos são bastante autoexplicativos. Use-os se desejar mostrar medidas por país, região ou cidades e compará-los em diferentes áreas geográficas. Os mapas serão do mesmo modo a melhor maneira de exibir a distribuição geográfica. Para exibir figuras-chave ou indicadores de desempenho, poderá ainda clicar no botão de visualização de pontos numéricos. Este será o gráfico ideal se pretender partilhar uma ou duas figuras-chave. De facto, poderá tornar a sua mensagem muito clara ao adicionar algumas palavras que irão apoiar o seu relatório. Com o Lumira, terá também a possibilidade de exibir os seus dados através de visualizações alfanuméricas, utilizando, por exemplo, uma nuvem de etiquetas. Neste gráfico, o tamanho e a cor do valor refletem as medidas dos valores. Para além disso, o Lumira fornece ainda gráficos como gráficos de radares, gráficos de funil, entre outros. O mais importante será, no entanto, compreender que o suporte visual escolhido permite que o seu público absorva a mensagem que deseja comunicar. Agora que verificamos como escolher o gráfico mais eficiente, poderá começar a criar as suas visualizações. Se desejar obter mais informações sobre como escolher a visualização correta para a sua história, poderá aceder à página inicial do Lumira Discovery e selecionar Mostrar Tudo embaixo do gráfico do Lumira, bem como clicar no link de download do nosso e-book. Para mais informação, visite o nosso website saplumira.com.